Porque sofrimento não é cruz. Cruz é resultado de sofrimento mais a palavra de Deus, como foi com Jó. Então, quando Jó pôde ouvir a palavra de Deus, e então ouvir a palavra de Deus em meio ao seu sofrimento, ele foi quebrantado. E ele pôde ver o Senhor face a face. Agora te vejo com meus próprios olhos, né? Então, sem trabalho da cruz, sem comunhão. Por isso, irmãos, nos preocupa tanto quando olhamos a igreja de modo geral, onde mal se fala ou nem se fala de pecado, muito menos de cruz, nem da cruz salvadora do nosso Senhor e muito menos do trabalho da cruz em nós. Porque afinal de contas, o Senhor nos redimiu, segundo a linguagem de muitos, para que nós tenhamos o máximo de felicidade e bem-aventurança nesta vida. Porque somos os filhos do Rei. Essa é a mensagem geral, né? Essa mensagem não é do Evangelho. Pedro termina sua epístola dizendo assim: esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Sabe qual é a genuína graça de Deus? Depois de teres sofrido por um pouco, Ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Assim ele termina sua epístola. Então, sem cruz, sem comunhão. Comunhão será idealista. Aliás, nesse livro, já citei a frase de Dietrich para os irmãos. Há uma tradução em português também, queria recomendar para os irmãos. Editora Sinodal, Vida em Comunhão, é o título do livro. Vida em Comunhão, desse servo mártir durante a Segunda Guerra Mundial. E há um princípio que ele aborda aqui, lá, que eu também gostaria de retomar com os irmãos, baseado no princípio de João 12. Vamos abrir esse texto. João 12, 24, nosso Senhor diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Olha, na sequência desse versículo, vamos selecionar algumas palavras do próprio versículo. E foi exatamente o que o Senhor quis dizer. Se não morrer, fica ele só. Esse é o princípio espiritual. Irmãos, na nossa vida conjugal, se não morrer, fica só. Nunca conseguimos avançar na comunhão com o nosso cônjuge se nós não morrermos. Para o que nós somos, nossas vontades, nossos jeitos e trejeitos, o eu quero, o eu não quero, eu gosto, o eu não gosto, se não morrer, fica só. É um princípio espiritual inviolável. Na vida da igreja, na vida da comunhão, se não morrer, fica só. Porque tantas vezes nós reclamamos da comunhão, como se os outros fossem responsáveis da nossa tragédia. É porque nós não morremos. E se não morrer, fica só. Porque a igreja não é entidade filantrópica. Nós não temos comunhão de interesses comuns. Nos reunimos para fazer isso ou para fazer aquilo. Nós temos comunhão de uma pessoa viva. E para essa comunhão, quem não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. E esse é mais um princípio extremamente importante na nossa comunhão. Como nós temos lidado com ele? O que significa cruz para nós? Nós temos recebido o trabalho da cruz pela palavra. A palavra de Deus tem rasgado nossas entranhas. Quando nós falamos sobre consagração, de novo, nós temos uma visão muito romântica, né? O Senhor nos comprou, Ele tem direito sobre nós e nós nos consagramos a Ele. Essa palavra soa muito romântica. Levítico 8, há um animal que foi especialmente selecionado e esse título foi adicionado a ele. Ele se chama o Carneiro da Consagração. Está em Levítico 8, 22 a 24. Quando o sacerdote foi ungido, Arão e os seus filhos, em Levítico 8, vários animais foram mortos. Um foi morto para o holocausto, o outro foi morto para a oferta pelo pecado, e esse foi morto para tipificar a consagração. Levítico 8, 22. Então ele chama o Carneiro da Consagração. Sabe o que acontecia com ele? Ele se chegava, era morto. Isso é consagração. A adaga passava no meio do animal, o couro era arrancado. O que você acha de consagração agora? As entranhas eram retiradas de dentro do animal, rim, fígado, intestino, e as entranhas eram lavadas com água. O que isso significa? A linguagem espiritual está lá em Efésios.
Cristo amou a igreja, se entregou por ela para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Esse é o resultado da consagração. Mas vamos ver o caminho da consagração. É esse. O caminho da consagração é a adaga realizar morte em nós. Não há maneira de conhecermos nada sobre a vontade de Deus se nossas vontades próprias não morrerem. Não há maneira de conhecermos o plano de Deus se nossos planos não morrerem. Então, consagração, em primeiro lugar, é morte para o que nós somos. E que morte necessária, irmãos, porque nós somos um ser horrível. Nós gravitamos em torno de nós mesmos, egocentrismo, essa coisa mórbida, horrível. Isso é o que somos por natureza. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mas como isso vai ser executado na prática, já que não é um fato instantâneo? Trabalho da cruz. A adaga será aplicada em nós. A palavra de Deus vem e nos confronta. Aqui, ali, na leitura da Bíblia, na leitura de um livro espiritual, na comunhão com os santos, no reunir da igreja. Graças ao Senhor, muitos meios da palavra nos encontrar. E ela sempre nos encontra. Mas quando ela nos encontra, o que nós fazemos? Podemos dizer sim a ela e podemos dizer não a ela. Resistimos à palavra do Senhor. Porque o trabalho da cruz não é compulsório, é voluntário, opcional. E mesma coisa as circunstâncias.